Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui a atividade de História sobre a agricultura e a ocupação do espaço, que está na página 30. A primeira questão que diz o seguinte, aqui eu peço para que vocês marquem V para verdadeiro e F para falso as afirmações abaixo. Na letra A, o desenvolvimento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. Essa afirmação aqui é verdadeira, porque quando iniciou a prática da agricultura, muitos grupos humanos eles deixaram de ser nômades e passaram a viver em um único local, sem precisar de estar saindo para poder procurar alimentos. Então, isso dá o nome de sedentarização. Tá? Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Então, letra V. Letra B. Mesmo com a prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Também é verdadeiro, porque mesmo alguns grupos humanos descobriram como praticar a agricultura, a plantar e a colher, mas muitos grupos humanos ainda viviam como nômades, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Então essa alternativa aqui também é verdadeira. A letra C. Como não havia técnicas para plantar, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Essa afirmação aqui é falsa, tá? Repetindo aqui. Como não havia técnicas para plantar, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis. Então essa afirmação aqui é falsa. Letra D. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Ou seja, para que eles pudessem trabalhar na terra, a produzir alimento, precisava também de ter ferramentas. Essas ferramentas eram feitas de madeira e pedra polida. Então precisava de ter ferramentas sofisticadas. Então, o desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. A questão 2. Complete o texto sobre o início da prática da agricultura com as palavras do quadro abaixo. Temos aqui a palavra técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Vamos ver aqui o texto. Há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a domesticar plantas e animais. Eles criaram técnicas para o cultivo de vegetais, como abrir pequenas valas na terra com ferramentas feitas de madeira e pedra polida. E aprenderam a armazenar sementes, a guardar sementes que eram espalhadas no solo depois de arar a terra. Então aqui o texto aqui, Então, domesticar, técnicas, pedra polida e sementes. Essa aqui é a ordem, tá? Correta para vocês responder aí. A questão 3. Por que as técnicas agrícolas provocaram grandes transformações no modo de vida dos seres humanos? Então eu fiz aqui uma resposta aqui um pouco resumida. Diz o seguinte: com as técnicas agrícolas, muitos grupos humanos deixaram de serem nômades, passaram a viver em um único local. O aumento da produção de alimentos fez com que a população aumentasse e passasse a viver mais tempo. Então, quando esses grupos humanos desenvolveram a agricultura, muita coisa mudou. Muitos deixaram de ser nômades, passaram a viver em um único local, sem precisar ter que sair. Plantavam, faziam pequenas roças. E quanto mais eles conseguiam alimento, mais a vida ia ficando melhor, de um certo modo. Então, o aumento da produção de alimentos fez com que a população aumentasse e passasse a viver mais tempo. Daí surgiram
as primeiras cidades, né, os primeiros povoados, graças ao início, né, da agricultura, graças à descoberta de como plantar e colher. Tá, pessoal, então tá aí para vocês aí as questões de história dessa aula aí sobre a agricultura e a ocupação do espaço. Então vocês aí, se precisar, façam as correções e até a próxima atividade. Valeu, pessoal.